E aí, aqui é o Node, imagine só. Em uma viagem pela Croácia, um grupo de amigos planeja fazer uma trilha em uma perigosa montanha. Antes de irem ao ponto de partida, Fred mostra o trajeto ao grupo e diz que se tudo der certo, eles voltarão em menos de 3 horas. Com o equipamento pronto, o grupo parte de carro para iniciar a trilha e ao longo da pista, Karine tenta animar a viagem com uma música. Enquanto eles cantam e se divertem, Luca não se sente muito à vontade ao lado de Guilherme, pois sabe que ele e Clara já tiveram um relacionamento no passado. Minutos depois, o grupo chega até a encosta da montanha, com Fred encontrando uma parede por onde podem escalar. Usando apenas as mãos e as pernas, o sujeito demonstra experiência em escaladas e após passar por um trecho sem dificuldades, ele monta o equipamento em um ponto seguro. Após isso, Fred lança uma corda para que os outros possam subir, com Karine ficando responsável por orientá-los durante a escalada. Clara, Guilherme e principalmente Luca ficam preocupados com a segurança, mas o casal insiste que tudo ficará bem. Guilherme então resolve escalar primeiro, não só para impressionar Clara, mas também para deixar o namorado dela ainda mais incomodado. Como ele esperava, Luca fica desconfortável e com medo de escalar, mas sua namorada o apoia, dizendo ter feito isso outras vezes e promete ajudá-lo. Os 5 então iniciam a escalada, com Karine ficando por último para guiar Luca, já que essa é a sua primeira vez. Enquanto isso, Clara chega ao topo e Guilherme aproveita para conversar com ela a sós, dizendo que soube a respeito do que aconteceu no hospital. É então revelado que Clara é uma médica, mas durante uma emergência no hospital, um paciente acabou perdendo a vida na sua frente. Guilherme tenta confortá-la, dizendo que fez o possível para salvá-la, mas a jovem responde que ele não teria como saber disso, já que não estava por perto quando aconteceu. Ao que parece, os dois tiveram um término conturbado, mas Clara seguiu em frente, enquanto Guilherme ainda deseja retomar o relacionamento. Por fim, quando os 5 escalam a primeira parte do trajeto, Fred passa mais orientações de segurança a todos. Primeiramente, eles devem sempre prender o gancho de proteção nos cabos de segurança e mantê-los assim durante toda a sua escalada. Além disso, apenas 2 pessoas devem se apoiar no mesmo ponto, pois o excesso de peso pode fazer os ganchos se soltarem e causar um acidente terrível. Com essas orientações, o grupo segue pelo trajeto, ao mesmo tempo em que apreciam a bela e perigosa paisagem das montanhas. Em um trecho do percurso, eles precisam subir a parede da montanha, usando grampos de ferro presos nas rochas. Tudo está indo bem, mas Luca ainda é inexperiente nisso e o nervosismo, somado ao esforço físico, obrigam o grupo a seguir em um ritmo mais lento. Ainda assim, para não parecer fraco na frente de Clara e de Guilherme, o jovem se esforça ao máximo para alcançar os amigos. Minutos depois, Fred encontra uma enorme ponte que foi criada para conectar uma montanha a outra. Embora a estrutura esteja firme, Fred avisa para não olharem para baixo, pois podem sentir vertigem por causa da altura. Guilherme não se intimida e começa a atravessar a ponte, sendo seguido por Clara, que fica impressionada com a enorme estrutura. No entanto, quando chega a vez de Luca, a ponte estreita o deixa nervoso e ele faz o possível para não olhar para baixo. Ao perceber que o namorado está com problemas, Clara volta para acalmá-lo e o acompanha pelo resto do trajeto. Quando estão quase chegando ao final da ponte, Guilherme ajuda Clara a sair e oferece a mão para Luca, mas ele rejeita a sua ajuda. Por fim, falta Karine atravessar, mas Guilherme percebe que os ganchos de sustentação da ponte estão afrouxando e avisa a Fred. Para evitar que a namorada entre em pânico, ele apenas pede que Karine verifique o gancho de segurança e caminhe lentamente sob a ponte. Entretanto, Clara se desespera e grita para a amiga que o cabo está se soltando e ela precisa se apressar. Por causa disso, Karine começa a correr sob a ponte, porém isso faz o cabo se afrouxar e a estrutura de madeira começa a ceder. Sem poder fazer nada, Fred grita para a namorada se segurar no gancho, e então o cabo se desprende da estrutura, fazendo a enorme ponte de madeira cair no precipício. Felizmente, os ganchos de segurança se mantêm presos no cabo, mas é só uma questão de tempo para ele se soltar também. Temendo o pior, Fred pega a sua corda e arremessa em direção à namorada, que com dificuldade consegue agarrar a outra ponta. Por fim, os 4 unem forças para puxar a corda, e no último segundo eles conseguem trazer Karine de volta, antes do cabo se soltar. Ainda assim, a ponte está destruída e o grupo não tem como voltar, restando agora seguir o trajeto e descer a montanha antes que anoiteça.
Luca não gosta nada disso e começa a protestar, mas Fred o manda se acalmar, dizendo que não há outro caminho. Com isso, o grupo retoma da escalada pela montanha, se apoiando em mais um cabo de segurança preso na parede rochosa. No entanto, mais problemas aparecem quando Karine percebe que um pedaço do cabo foi arrebentado e eles não podem seguir em frente. O jeito é escalar até o topo da montanha, com Karine e Fred indo na frente, para que possam arremessar a corda e puxar o resto do grupo. Entretanto, Luca mais uma vez fica nervoso, e mesmo com Clara tentando tranquilizá-lo, o jovem começa a perder o controle. Por causa disso, Luca acaba escorregando da montanha e fica pendurado pelo cabo de segurança, com Guilherme se apressando para puxá-lo de volta. Ao mesmo tempo, Fred consegue escalar até o topo e se apressa em encontrar o caminho, mas não consegue por causa da floresta densa, bloqueando a visão. Com seus amigos em perigo na montanha, Karine pergunta ao namorado o que eles podem fazer, mas Fred ainda está pensando em uma solução. Vendo que não pode mais esconder a verdade, ele revela que sabia sobre os perigos do trajeto, mas os trouxe assim mesmo. Ele acreditava ser capaz de superar as adversidades, mas as coisas não saíram como esperado. Karine o repreende pela atitude irresponsável, mas antes que uma discussão comece, Fred acaba pisando em uma armadilha de urso. Sua namorada tenta ajudá-lo a se soltar, mas a armadilha é forte demais e as garras de aço vão se prendendo cada vez mais à sua perna. Nesse meio tempo, Guilherme tenta puxar Luca de volta, porém o seu cabo de segurança se solta e ele também fica pendurado. Luca entra em pânico e começa a agitar ainda mais o cabo, com Guilherme pedindo para ele se acalmar, pois do contrário os dois vão cair. Sem ter ideia do que está acontecendo, Fred continua tentando se soltar da armadilha, mas seus esforços são inúteis. Então ele entrega a corda a Karine e pede que ela a jogue para salvar seus amigos. Karine não quer deixá-lo sozinho, mas atende ao seu pedido, e assim que encontra os três na parede da montanha, ela arremessa a corda até eles. Com muito esforço, o trio escala até o topo da montanha e partem para ajudar Fred. Entretanto, o sujeito ainda está com a perna presa e começa a ouvir sons ao redor da floresta. Acreditando ser Karine, ele chama pela namorada, mas ao invés dela, um sujeito misterioso aparece e começa a puxar a corrente presa na armadilha, levando Fred junto. Segundos depois, Karine e os outros vão procurar por ele, mas tudo o que encontram é a armadilha de urso desarmada. Guilherme logo percebe que há algo de errado e confronta Karine, perguntando por que eles seguiram por esse caminho tão perigoso. Preocupado apenas com sua segurança, Luca sugere continuar o caminho, mas Karine recusa, pois seu namorado pode estar em perigo. Em meio à discussão entre eles, Clara intervém, dizendo que eles irão procurar por Fred de qualquer jeito. O grupo então segue pela floresta e chamam por Fred, mas não o encontram em parte alguma. Luca vai ficando cada vez mais irritado com essa situação e se pergunta por que ele e Clara decidiram ir nessa viagem. Por não suportar mais as reclamações do sujeito, Guilherme o provoca e os dois começam a brigar, com Clara correndo para apartá-los. No entanto, a jovem acaba pisando em falso e cai em um enorme buraco. Rapidamente, Karine usa seu equipamento para descer pelo buraco, e em um momento ela escorrega e quase é atingida por uma pedra pontiaguda. Ao descer mais um pouco, ela vê várias estacas no chão e começa a suspeitar que isso não é um mero buraco, mas sim uma armadilha. Ao chegar no fundo, Karine encontra Clara, porém ela está com o braço preso em uma das estacas. A jovem pede para a amiga ajudá-la e apesar da dor, Karine puxa o braço dela para fora da estaca, permitindo que ela escale até a saída do buraco. Assim que faz um curativo, Clara diz aos outros suas suspeitas de que alguém montou essa armadilha de propósito. Seja quem for, ele também deve ser o responsável pelo desaparecimento de Fred, o que só deixa Karine ainda mais nervosa. Ainda assim, o grupo continua sua busca, mas tudo só piora quando uma forte chuva começa a cair. Karine não consegue esconder a preocupação por Fred e começa a chorar na frente de todos, mas Clara tenta consolar a amiga, dizendo que eles não podem desistir agora. Para aumentar o campo de busca, os quatro resolvem se dividir e seguem por caminhos diferentes em busca de Fred. Karine grita desesperada pelo namorado e já está quase perdendo as esperanças quando sente uma forte dor no peito e começa a sangrar. Ao olhar para baixo, ela se depara com uma enorme flecha amarrada por uma corda e nota que o projétil atravessou seu corpo. Segundos depois, Clara reencontra a amiga gravemente ferida, mas antes que pudesse reagir, a corda da flecha começa a puxar Karine para longe.
Luca e Guilherme ouvem os gritos das duas e vão ver o que houve, mas eles chegam tarde e Karine desaparece na escuridão da floresta. Assim que a corda para de puxá-la, a jovem tenta enxergar quem a puxou, mas está sem a sua lanterna. Então, usando sua câmera fotográfica, Karine tira fotos do lugar, usando o flash da câmera para ver se há alguém por perto. Ao longe, a jovem vê um sujeito se aproximando e quando tira mais uma foto, ele aparece diante de Karine e a puxa pelo braço. Pouco depois, Clara corre na direção onde viu a amiga ser arrastada, mas só encontra um pedaço da camisa dela pendurado na flecha de uma besta. Vendo o desespero da namorada, Luca a abraça e diz que eles precisam se esconder na floresta antes que também sejam atacados. Após horas esperando, a chuva passa e Guilherme diz que eles precisam seguir em frente. Os três continuam a busca por Fred e Karine, e assim que saem da floresta, encontram uma cabana em meio a um enorme campo aberto. Acreditando que seus amigos estão lá, o trio invade o local, armados com pedras que encontraram no chão. Lá dentro, eles veem Fred inconsciente e deitado em cima de uma mesa. Clara acredita que seu amigo não resistiu, mas ao tocar no corpo, Fred acorda, porém ele está gravemente ferido. A jovem tenta salvá-lo, mas ele começa a se contorcer de dor e soltar sangue pela boca, até que depois de muito sofrimento, Fred solta um último suspiro e perde a vida na frente de todos. Abalada com a perda do amigo, Clara chora e abraça Guilherme, o que deixa Luca tomado pelo ciúme. Ainda assim, ele pega a cortina da cozinha e a usa para cobrir o corpo de Fred, chorando pela perda dele. Diante dessa cena terrível e com Karine desaparecida, Luca diz que eles precisam fugir dali o quanto antes. No entanto, Guilherme lembra que Fred carregava sinalizadores na mochila e vai atrás deles, pois essa pode ser a única chance de eles pedirem ajuda. Usando um lampião, ele vai procurar pela mochila no porão da cabana, onde encontra vários corpos de animais pendurados por toda a parte. Após isso, ele vê o nome Anton escrito na parede e deduz que seja o mesmo nome do dono da cabana. Além disso, ele encontra um tipo de gaiola com uma cama, e ao redor dela várias cabeças humanas estão penduradas ao redor. Apesar do susto ao ver algo tão sinistro, Guilherme finalmente encontra a mochila de Fred e se apressa em sair do porão quando encontra Luca do outro lado da porta. Guilherme conta o que encontrou no porão e mostra a mochila de Fred contendo sinalizadores. Luca prontamente pede para levá-la, mas quando Guilherme se recusa a entregar, o sujeito toma a mochila à força, o empurra com um chute e o deixa trancado dentro do porão. Após isso, Luca diz a Clara que eles precisam ir, mas quando ela pergunta onde Guilherme está, ele desconversa e tenta forçá-la a sair dali. No entanto, ao se aproximarem da saída, os dois se deparam com um estranho, carregando nos ombros o corpo de Karine. Com apenas um golpe, o sujeito derruba Clara e parte para cima de Luca, desferindo socos e cabeçadas contra ele. O jovem tenta se defender, mas o criminoso é mais forte e bate com sua cabeça na parede, o derrubando no chão. Luca é forçado a recuar e o homem se prepara para atacar novamente, porém Clara recupera a consciência e parte para cima do sujeito. Ela consegue derrubá-lo e os dois disputam forças, mas o estranho leva a melhor e começa a torcer os braços dela. Clara tenta pedir ajuda para Luca, mas assim que ele pega a mochila de Fred, o demente a deixa sozinha e sai da cabana, com o sinalizador aceso. Abandonada pelo namorado, Clara tenta se defender do criminoso, mas ele a derruba com outra cabeçada, a deixando desacordada. Minutos depois, Clara acorda ouvindo a voz de Guilherme, com os dois com as mãos amarradas por uma corda. A jovem tenta se soltar, mas logo eles escutam os passos do estranho, que está no andar de cima afiando a sua faca e preparando o corpo de Fred. Logo depois, ele faz o mesmo com o corpo de Karine, a cobrindo com um pano escuro e a jogando no chão. Sabendo que serão as próximas vítimas, Clara e Guilherme tentam se soltar, mas antes que consigam, o criminoso lunático surge na porta do porão e começa a caminhar na direção deles. O sujeito avança contra Guilherme e começa a lhe dar socos, porém quando Clara tenta ajudá-lo, o homem decide levá-la junto até a cozinha. Chegando lá, Clara novamente é pendurada pelo sujeito e ele começa a caminhar lentamente em sua direção, segurando uma faca. Ao ouvir os gritos de Clara, Guilherme consegue se soltar das amarras e corre para salvá-la.
Porém a porta do porão está trancada e mesmo usando toda a sua força, ele não consegue abrir. O fim de Clara parece estar próximo, mas eis que Luca aparece na cabana e arremessa uma pedra na cabeça do homem. Furioso, o criminoso pega uma besta e parte atrás dele, dando a chance de Clara se soltar e ir ajudar Guilherme. Os dois se apressam em pegar armas para se proteger, mas antes Clara dá um último adeus a Karine. Após isso, Guilherme lhe entrega uma faca e diz para os dois fugirem dali, mas mesmo tendo sido deixada para trás por Luca, Clara insiste que eles devem ajudá-lo. Eles precisam ir depressa, pois Luca está fugindo em direção à floresta, com o criminoso logo atrás segurando uma besta. Durante a fuga, o jovem vê uma gôndola que ele pode usar para fugir da montanha. Luca então se apressa em alcançar a gôndola, porém ele quase é atingido por uma flecha, disparada pelo perseguidor. O jovem então volta a fugir, mas o vilão atira novamente, dando um tiro certeiro na perna de Luca. Sem tempo de retirar a flecha, ele segue mancando para se salvar, mas ao chegar no cume da montanha, Luca percebe que a gôndola ainda está longe. Segundos depois, o criminoso aparece e, não tendo como escapar, o jovem resolve enfrentá-lo diretamente. Luca desfere um soco contra o sujeito, mas ele agarra o seu braço e o morde. Em seguida, o homem o acerta com vários socos, até que consegue derrubá-lo no chão, e por fim golpeia a perna do rapaz, bem no ferimento da flecha. Apesar da dor extrema, Luca reúne sua fúria e parte para cima do sujeito, o derrubando no chão e tirando a flecha presa em sua perna. Em seguida, ele usa a ponta da flecha para acertar o pé do vilão, que se contorce de dor e revida com uma cabeçada. Junto a isso, ele começa a morder o pescoço de Luca, que aproveita a chance e acerta a cabeça dele com uma pedra. O sujeito não desiste e tenta atacar novamente, mas o jovem revida, acertando o seu rosto com a pedra repetidas vezes. Com o inimigo caído no chão, Luca tem a chance de finalizá-lo, mas ao invés disso, o demente resolve fugir se arrastando até o cume da montanha. No entanto, ele acaba se desequilibrando e escorrega da borda, escapando por pouco ao conseguir se segurar em uma escada de ferro. Ainda assim, a escada começa a ceder, e tudo indica que, apesar de tudo, Luca não vai sobreviver. Porém, ele é surpreendido ao ver Guilherme e Clara, que estendem a mão para ajudá-lo a subir. Guilherme consegue segurá-lo e pede para Clara ajudá-lo a puxar. No entanto, quando Luca estende as duas mãos, o sujeito lembra de como ele o deixou para trás dentro do porão da cabana. Tomado pela raiva, Guilherme decide se vingar, dizendo a Clara que Luca está escorregando e não poderá segurá-lo por muito mais tempo. Ao perceber o que ele pretende fazer, Luca implora por sua vida, mas Guilherme o deixa cair sem piedade. Sem conseguir ver o que aconteceu, Clara corre desesperada para salvar o namorado, mas Guilherme a abraça, dizendo que não há como ajudá-lo. O que o rapaz não esperava é que o eremita lunático ainda estava à solta, e ele o acerta com uma flecha, que atinge direto em sua cabeça. Ao ver Guilherme soltando sangue, Clara grita de terror, mas logo o seu medo se transforma em desejo de vingança pela perda dos seus amigos. Então, com a faca que Guilherme lhe entregou na cabana, ela parte em direção ao perseguidor, que começa a recarregar a sua besta. Antes que consiga, Clara chuta a arma para longe e atinge o sujeito, que revida com mais uma cabeçada. A jovem contra-ataca em uma parte bem dolorida do demente, mas ele consegue se livrar e começa a bater com a cabeça de Clara contra o chão. A jovem o empurra com um chute e se arrasta para fugir, até que encontra a sua faca caída no chão. Em um último esforço, ela avança com a lâmina em direção ao homem, mas ele a segura e começa a desferir socos em seu rosto. Em um ataque final, Clara puxa a faca e atinge o pescoço do criminoso, que começa a sangrar rapidamente. Após isso, Clara se prepara para dar o golpe final, porém ela hesita e o deixa jogado ali mesmo, enquanto vai embora e segue em direção à gôndola. Finalmente, depois de ver seus amigos serem eliminados, Clara tem a chance de escapar e desliza pela gôndola para fora da montanha. No entanto, seu ato de clemência foi um erro, pois mesmo completamente ferido, o eremita se levanta e ainda pega a faca que Clara deixou no chão. Em seguida, o som de um cabo se soltando é ouvido pelas montanhas, indicando que ele cortou o cabo da gôndola, fazendo Clara cair do precipício. Dias depois de todo esse incidente, apenas o corpo de Luca foi encontrado, enquanto o resto das vítimas continuam desaparecidas, incluindo o eremita lunático da montanha. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!